Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Thiago Nascimento, advogado. E hoje nós temos um assunto muito importante para tratar. Tome cuidado quando você vê por aí esse negócio envolvendo holding familiar, holding empresarial ou rural, não importa. Sempre que você ver esse assunto, ou se você já estiver interessado por esse assunto, pensando em implementar isso na sua realidade, na realidade da sua família, tome muito cuidado com isso, porque o que eu tenho visto por aí, eu como advogado especializado nessa área, é uma série de erros que custam muito caro para as pessoas, erros que poderiam ter sido evitados caso esse sistema fosse de fato implementado por pessoas, por profissionais que de fato entendem sobre o assunto. Vou compartilhar com você então duas histórias que mostram a importância de se contratar um profissional que realmente sabe o que está fazendo, que realmente conheça a lei, que realmente viva todos os dias a experiência de se fazer uma holding e que de fato sabe enfrentar os desafios de se fazer um procedimento desse dentro das famílias, de maneira segura, de maneira correta, que dê para você, pai e mãe, conforto e tranquilidade no tocante ao patrimônio, tocante à proteção da sua família. E essas histórias vão mostrar para você que o barato, ou seja, contratar um profissional qualquer, pode sair no final muito caro. Vamos lá então. Primeira história que eu vou compartilhar com você é de um senhor que me procurou há um tempo atrás, deve ter mais ou menos aí uns 6, 5 meses, com o seguinte problema. Doutor Tiago, procurei fazer a minha holding junto com o meu contador. Lembrando aqui que eu não quero desmerecer o contador, não quero desmerecer nenhum profissional, nada disso. O que eu quero deixar claro aqui, quando a gente vai pegar um trabalho dessa magnitude, dessa complexidade, a gente tem que saber a fundo o que a gente está fazendo. Se não souber, entrega para outro, mas não vai se arriscar fazer esse negócio, senão você pode causar um problema danado para uma família. Então esse senhor me procurou. Ele constituiu a holding dele como contador. E o objetivo dele qual era? Ele não gostaria que o patrimônio, o imóvel rural que ele tinha, passasse pelo processo de inventário, porque ele já havia passado pelo processo de inventário dos pais. Ele viu o quanto de burocracia foi esse procedimento, quão caro ele foi, enfim, alguns problemas familiares. E ele falou, doutor, eu não queria de jeito nenhum deixar esse problema para minhas filhas, eu já queria deixar tudo organizado. Foi então que ele resolveu constituir a holding dele. E via de regra, como é que a gente faz esse sistema? Nós constituímos um CNPJ, pegamos esse patrimônio, integralizamos ele como capital social dentro desse CNPJ. E a gente utiliza a base de cálculo o valor do patrimônio da pessoa que está lá no imposto de renda dela. Mas aí vem um grande problema, e é aí que mora o grande diferencial de um profissional que de fato sabe trabalhar com isso. Quando a gente faz uma holding familiar e a gente busca evitar a sucessão dentro de uma família, a gente precisa conhecer a lei do estado onde nós estamos trabalhando. Porque se a gente não conhecer a lei, se a gente não conhecer como é que o fisco estadual está adotando com aquele procedimento, podem vir surpresas financeiras extremamente dolorosas para famílias extremamente desagradáveis. E o que aconteceu nesse caso? Esse senhor tinha a propriedade dele lá declarado no imposto de renda dele por um valor muito baixo, era cerca de R$ 30.000 o valor da fazenda dele, declarado no imposto de renda. E você que está me vendo aqui, se você for um produtor rural, tenho certeza que você vai concordar comigo que o valor das suas propriedades no seu imposto de renda são muito defasados. E isso acontece também com imóveis urbanos, enfim. Mas geralmente, quando a gente fala de imóveis rurais, os valores, gente, são muito irrisórios quando comparados ao real valor de mercado de uma propriedade rural. Então esse senhor pegou esse imóvel que estava declarado no imposto de renda dele por R$ 30.000, integralizou esse bem como cotas de capital social dentro desse sistema dele. Na sequência, essas 30.000 cotas foram doadas para as filhas, declarado lá o imposto de renda, que caiu dentro da faixa de isenção, dentro da lei do estado onde deu problema, que foi o estado de Minas Gerais. Beleza, ele achou que estava concluído, o sistema dele ficou despreocupado. Passado cerca de um ano depois que ele fez esse sistema, ele recebeu uma cartinha do fisco estadual dizendo o seguinte: olha só, estamos reavaliando as cotas da empresa do senhor, porque a gente sabe que esse patrimônio que foi integralizado ele não vale só R$ 30.000, ele vale muito mais. E o fisco foi lá, avaliou essa fazenda dele e tributou essas cotas dele não no valor contábil, mas sim no valor patrimonial daquele CNPJ. E o que aconteceu então? Eles lançaram então o imposto em cima do valor patrimonial da empresa e não sobre o valor nominal das cotas. Como assim, Thiago? Eu não entendi. Olha só, o valor nominal das cotas seria representado pelos R$ 30.000 que estava lá no imposto de renda desse senhor. Mas a gente sabe que essa fazenda dele valia muito mais, valia cerca de R$ 5 milhões. Então o fisco tributou esse ITCMD, que é o imposto da doação, não sobre 30 mil, mas sobre os 5 milhões. E o fisco, Thiago, fez de maneira certa? Fez porque isso já estava previsto na lei do Estado de Minas Gerais. Ele pode fazer isso por expressa previsão legal. E foi aí que esse senhor, hora que viu o tamanho da conta, simplesmente descabelou e chegou até mim
por indicação de terceiros, e foi aí que eu descobri todo esse problema. Felizmente, por uma questão assim muito delicada nesse sistema montado para esse senhor, ainda deu tempo de resolver esse problemão para ele e ele não precisou pagar essa conta absurda. Basicamente, eu tive como desmanchar esse sistema porque essa propriedade ainda não havia sido transferida para o CNPJ. Se já tivesse sido transferido, ele realmente teria que pagar esse TCMD. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente desmanchei, desconsiderei por completo essa holding que ele havia feito, refiz novamente da maneira correta e ele teve todos os benefícios tributários cabíveis e saiu muito satisfeito com esse meu trabalho. Então, essa história mostra para você que quando a gente faz com um profissional que não conhece a fundo como fazer esse negócio, vai dar um grande problema, um grande prejuízo para a família. E agora eu quero compartilhar com você uma segunda história que eu achei muito absurda e também um pouco de irresponsabilidade do profissional. Qual foi essa história? Essa pessoa me procurou, me contou o seguinte fato. Doutor, queria fazer minha holding também. Ele não estava nem pensando na questão de evitar o inventário, nada disso. Ele queria dar uma organizada, uma protegida, um estruturado melhor do patrimônio dele. Então ele colocou todo o patrimônio dele dentro de um CNPJ. Quando a gente faz, a gente tem a imunidade do ITBI, que é o Imposto Municipal. E todos os municípios onde ele tinha imóveis, deu para ele direitinho a imunidade do ITBI, e ele fez uma coisa extremamente errada dentro desse CNPJ dele. Ele começou a exercer a atividade de locação desses bens que foram integralizados nessa empresa dele. E isso não pode por expressa disposição legal, porque a lei fala o seguinte: se você tem um CNPJ e você vai colocar esse patrimônio dentro do seu CNPJ, você tem imunidade de TBI, salvo se você não exercer atividade de locação, compra e venda e arrendamento mercantil. Pegaram aqui o erro desse cliente que me procurou, ele ganhou o ITBI e passou a exercer atividade de locação dentro do CNPJ dele. E aí o que aconteceu? Ele foi fiscalizado e com essa fiscalização instaurou-se um procedimento administrativo e ele teve que pagar todo o ITBI que ele havia outrora sido isento. Perceberam aqui o problemão e o tamanho da conta que ele teve que pagar? Foi bastante pesado. Mas aí vocês me perguntam, mas aí, Thiago, nesse caso aí, como é que ele faz isso? Se a pessoa tem imóveis, ela já aluga esses imóveis, ela não pode então fazer uma hold e ter os benefícios tributários? Claro que pode, mas isso depende da maneira como você vai fazer o seu sistema. O que esse senhor precisaria ter feito? Ele vai constituir o CNPJ dele, coloca todo o patrimônio dentro desse CNPJ e ele abre um outro CNPJ para exercer a locação. E esse CNPJ, o dono do patrimônio, cede os bens para esse outro CNPJ fazer a locação. Ou seja, quem vai locar não vai ser a holding dona do patrimônio, mas sim um terceiro. É a mesma coisa, eu, Thiago, eu tenho uma casa. E eu chego para você e falo assim, olha, você pode, meu inscrito, você pode alugar essa casa minha, receber os aluguéis aí, eu só quero que você faça uma coisa. Enquanto você recebe esses aluguéis, você cuide direitinho do meu imóvel. Você vai fazer simplesmente um contrato de cessão onerosa com um terceiro, e esse terceiro pode fazer aí o que quiser com esse imóvel seu, dentro daqueles moldes contratados. Era simplesmente isso que ele precisaria ter feito. Mas a pessoa que organizou esse sistema dele não se atentou para esse detalhe da lei e deu aí de presente para ele essa conta desagradável, que nesse caso aqui não teve como sair dela, porque obviamente ele fez errado, fez muito errado. Vocês entendem então a importância de um profissional para fazer esse sistema? Gente, o que eu vejo de erro quando o assunto é holding é muito, mas é muita coisa. E aí, via de regra, a gente vê algum profissional na internet falando, cuidado com a holding pode te dar esse problema, pode acontecer isso, pode... É claro que pode, porque o tanto de gente que faz lambuja com esse negócio, olha, não está escrito. E é por isso, sempre que você se deparar na internet, sempre que você ver alguma coisa associada a esse assunto, procure um profissional que realmente saiba o que está fazendo, porque são esses profissionais que entregam um diferencial para as pessoas, que entregam economia, entregam qualidade e que entregam segurança. Agora, se a gente quiser contratar qualquer um, simplesmente para ir lá e fazer uma coisa que a gente não sabe, que a pessoa que vai fazer também não tem um certo conhecimento para aquilo, aí com certeza problemas virão e depois não adianta aí dar as casas na internet, ficar reclamando, tá bom? Tomem muito cuidado com isso. Então, ó, não façam hold com uma pessoa que não sabe fazer esse negócio. Não quero ver você por aí insatisfeito com esse sistema, quando na verdade ele é feito para te dar toda a tranquilidade e segurança do mundo, tá bom? Esse é o recado que eu queria dar para você hoje. Se você não é inscrito, faça sua inscrição no meu canal. Seja muito bem-vindo. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe aí o seu dislike. Mas me contem nos comentários por que você não gostou, tá bom? Nos vemos então no meu próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.